Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos chegando agora na parte mais difícil de Daniel. O capítulo 9 fala sobre a visão de Daniel sobre as 70 semanas. E isso acontece depois da sua oração. Bom, havia uma profecia de Jeremias dizendo que o cativeiro duraria 70 anos. Mas este tempo já estava acabando. Ora, Daniel já estava na Babilônia há quase 70 anos. E todo mundo sabia que o cativeiro na Babilônia foi, na verdade, uma punição, o resultado de um julgamento de Deus por causa dos pecados do povo. Então, o que é que Daniel vê? Ele já está chegando nas 70 semanas, ele começa a fazer jejum, oração, ele está numa preparação e ele ora a Deus, depois desta preparação, ele ora a Deus suplicando a Deus a sua misericórdia, ou seja, que esse tempo efetivamente termine e que o povo possa voltar. A mensagem é trazida por Gabriel. Gabriel nós vimos no vídeo anterior, ele vai se apresentar lá no vídeo anterior, e agora ele retoma para falar a Daniel já no primeiro ano de Dario ou Círio. Nós já explicamos essa história. Pode ser Dario, pode ser Ciro. Alguns autores dizem que é a mesma pessoa. Ou seja, isso aconteceu em 539 a.C. Logo em seguida, Ciro vem com um edito, lá no cilindro de Ciro, autorizando o povo a voltar para a Babilônia. Portanto, é bem próximo a este acontecimento que acontece esta visão. Ele explica então, Gabriel explica então, que os anos de desolação estavam cumprindo já a sua função. Que função é esta? A função de ensinamento, de purificação. Os dias em que a terra estava cumprindo os seus sábados. Isso é importante porque ele vai falar de semana e aí a gente vai lembrar dos sábados. Até que os 70 anos se cumpram. Então a gente vai, nesse vídeo, fazer algumas contas aqui. O número 70, ele não significa apenas 70 por 70, não é um número. Ele tem significado teológico, ele tem significado ético. Ou seja, nós estamos falando de restauração. Quando esta restauração vai acontecer? Ela vai acontecer quando o Senhor aceitar de novo o povo, porque o povo já foi purificado, já passou pelo cativeiro, já aprendeu a sua lição e, portanto, agora ele pode ser restaurado através do perdão. É que Deus vai restabelecer o povo, restaurar a terra, né? E por isso é que Daniel ficou em jejum, pano de saco, ou seja, lamentação, inclusive com cinza, que significa penitência. Então, isto só pode acontecer quando Daniel se humilha diante de Deus, lamenta da forma mais humilde diante de Deus para pedir misericórdia. Mas e Daniel foi qualificado para isso? Ele recebeu um ministério de intercessão? Lógico que não. Amados, nós não precisamos de um ministério de intercessão. Nós precisamos interceder por quem necessita.
de intercessão. Portanto, a oração de Daniel, ela foi ungida, foi ouvida? Foi. Né? Ele foi porque ele diz que nós pecamos contra Deus, ou seja, ratá, ele usa a expressão ratá, que quer dizer pecado. Ele cometeu iniquidade, perversão, avon. Eles foram rebeldes, marad, eles fizeram alguns procedimentos ímpios, rasa. Portanto, ele usa expressões que são fortes, certo? E aí ele vai agora se achegar até Deus e Deus ouve a sua oração. A rebelião, ela teve uma consequência? Sim, porque todos esses pecados que nós falamos agora há pouco, ele teve uma consequência, que foi a consequência do cativeiro. Mas esse cativeiro, essa rebelião, ela tem uma saída. A saída é o perdão, é a misericórdia de Deus. Então, entre aquilo que foi decisão de punição e aquilo que é perdão, prevalece o perdão. Israel não tem condições dele por si mesmo reatar a relação com Deus. Então, ele vai ter que apelar para o caráter de Deus. Que caráter de Deus? Ele apela para a reputação, ele apela para a misericórdia, ele apela para o amor que Deus tem para com o seu povo. Né? E Deus, ele agiu desta forma, sofrendo bastante, porque ele viu o seu povo sendo punido, e ele ama o povo de Deus, e ele viu a terra sendo destruída, o lugar da sua habitação, Jerusalém, o templo, tudo isso sendo destruído. Né? Nenhuma outra cidade o Senhor habitou, e nenhum outro povo o Senhor teve a relação que teve com o povo de Deus. E quando o povo foi para o cativeiro e quando tudo foi destruído, o que os outros povos, o que as outras nações imaginaram? Eles imaginaram que Deus não tinha poder, porque o povo foi conquistado, a nação foi destruída, o templo, a cidade, ou seja, tudo. Então, Deus toma essas medidas disciplinares que, inclusive, vão levar a uma desonra do seu próprio nome. E é por isso que Daniel apela para o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. E é por isso que Deus, então, ouve, porque Daniel se humilha reconhecendo o pecado, não por ele, mas pelo povo. Bom, ele pede então a restauração disso tudo. Gabriel chega, diz a palavra, na hora do sacrifício da tarde. Bom, então vamos lá. Qual é a hora do sacrifício da tarde? A hora é a hora nona, o que significa às 15 horas da tarde. 15 horas, às 3 horas da tarde, era o horário do sacrifício. Mas então eles faziam sacrifício? Não, eles não faziam. Mas a contagem do tempo lá na Babilônia era feita por eles do mesmo jeito que eles aprenderam lá em Judá. Portanto, ele contava as horas da mesma forma. Ele não contava as horas como na Babilônia, ele contava as horas como em Judá. Ou seja, 3 horas da tarde, a hora nona, que era a hora do sacrifício da tarde. O que Gabriel fala para Daniel? Ele diz que Deus decidiu no momento em que Daniel estava suplicando. No momento. Então, a palavra de Deus, a ordem, que aqui é colocada como dabar, dabar quer dizer uma ordem. Saiu no momento que Daniel suplicava. E ele diz, portanto, que são 70 semanas de anos. E aí ele começa a fazer o simbolismo.
70 é um número simbólico, como nós já vimos. Ele não é um numeral apenas, ele está ligado aos 70 anos que Jeremias predisse. Ora, 7 semanas de anos dá 49, porque são uma semana, 7 dias. 7 semanas de anos, 7, 7, 49. Portanto, 70 semanas de anos daria 490. Portanto, aqui existem seis objetivos, 6 razões a serem alcançadas, 6 finalidades. Primeiro, ele vai cessar a transgressão, o Pessá, que a gente já viu, ou seja, a rebelião, o pecado de Israel. Em segundo, dar fim aos pecados, ratá, que era o termo usado para tudo que está errado. Terceiro, expiar a iniquidade. Portanto, Deus encontra um meio de perdoar o pecado sem deixar de ser justo. Sem deixar de ser justo. O próximo é trazer justiça eterna. Justiça é um atributo de Deus. E isto nós vamos encontrar agora uma razão da justificação pela fé. E aí ele pede para selar a visão e a profecia, colocar um selo, que pode significar duas coisas. Selar, no sentido de fechar, selar, está selado, está fechado. Ou selar, no sentido jurídico. Quando nós selamos um documento, a gente coloca um selo, que é um selo de autenticação, um selo de assinatura de alguém que tem autoridade. No caso, o próprio Deus. E, finalmente, ungir o Santíssimo. Então, só o templo não era suficiente. Alguém maior do que o templo viria. Portanto, nós iniciamos aqui uma noção de Messias, uma noção de ungido, Mashiach, que é a expressão de ungido, né? Que é a expressão de Messias ou de Cristo. Todas essas expressões, ungido, Messias, Cristo ou Mashiach, né, elas querem dizer a mesma coisa. Não com o sentido que nós temos hoje, mas que já inicia um sentido específico. 70 semanas, portanto, estavam subdivididas. Então, pela profecia, nós temos 3 períodos. Um período de 7 semanas, um período de 62 semanas, fechando 69 semanas, mais uma semana subdividida em meia semana mais meia semana. E aqui, agora, a coisa começa a ficar complicada, porque a interpretação ela é diferente de acordo com o jeito que você leva em consideração. O que você está levando em consideração, nós temos interpretações diversas. Nós vamos apresentar algumas aqui para os amados. O 7 inicia com a proclamação de Deus e a vinda do príncipe ungido. Então, o ponto de partida aqui tudo é a ordem de reconstruir o templo dada por Ciro em 539, logo depois da visão que ele tem. Isso se nós considerarmos o templo e a cidade, né? Então, nós temos o tempo de Neemias, é o ponto de partida. Com o decreto, né, nós temos um outro decreto, que é o decreto de Dario I, que é em 520, portanto, depois. E ainda nós temos uma terceira possibilidade, que é o decreto de Artaxerxes Longímano, que é em 458. Os 2 primeiros
tanto de Ciro quanto de Dario falam da reconstrução do templo e a reconstrução da cidade, e o último, a reconstrução dos muros. Alguns acham que existe mais um quarto decreto, então a gente não tem certeza. Primeiro, a gente não tem certeza de quando começa a contar esse tempo, estas semanas todas, porque existe um quarto decreto, um decreto datado de 444 de Artaxerxes, também Longímano, que concede permissão para reconstruir as muralhas. Então nós temos uma autorização para voltar, uma autorização para reconstruir o templo, o altar e o templo. Um decreto para também reconstruir o templo, porque eles pararam de fazer isso. Depois, um para reconstruir a cidade e um para reconstruir os muros. Portanto, a gente tem 4 decretos. A partir de qual começa a contagem? A gente não tem ideia. Então, 62 da edificação da cidade. E aí, ao final destas 62 semanas, nós temos um ungido que seria cortado. Um exército vai chegar, vai destruir a cidade, vai destruir o santuário e os sacrifícios seriam suspensos e uma abominação tomaria o lugar deles. Opa, a gente já viu alguma coisa nesse respeito quando a gente falou de Antíoco IV no vídeo anterior, que falava sobre o carneiro com 2 chifres e o bode com 1 chifre só, que depois é quebrado e vem 4 chifres. Então aqui nós temos acontecimentos históricos que podem mostrar isso aqui, que essa profecia aconteceu, e pode ser que seja uma outra situação. A palavra ungido, portanto, ela já tinha sido aplicada antes, como nós vimos com vocês, Machia. Machia está aplicado a Ciro em Isaías 45:1. E não é esse Messias, porque o que quer dizer Messias? Machia, o Messias, ou Cristo, tudo isso a tradução é ungido. Então, quando ele fala de Machia, quando ele fala de ungido do Senhor, nós não temos certeza de quem ele está falando. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a palavra Messias, Machia, era usada para o rei sucessor de Davi, mas sacerdotes também eram ungidos. Profetas também eram ungidos. Então, eles também eram ungidos do Senhor. Então, eu tenho um rei ungido, eu tenho um sacerdote ungido, eu tenho um profeta ungido. Machia é quem é o ungido do Senhor. Então, ele pode representar um rei, um sumo sacerdote, nós podemos considerar Ciro, nós podemos considerar Zorobabel, que é contado lá em Esdras e Neemias, ou Josué, que veio junto. Cortado pode ser quem? Pode ser Filopáter, pode ser Jason, pode ser Onias, que era o sumo sacerdote, pode ser um príncipe como Antíoco Epifânio. Quer dizer, quem era este ungido? A gente não tem certeza de quem é este ungido e que será cortado. Existem, portanto, 3 grandes teorias. Existem outras explicações, mas existem 3 grandes teorias em relação às 70 semanas. Existe uma que é da crítica literal, que é chamada histórica também. Ela diz que essas 70 semanas começaram em 538 com o decreto de Ciro e terminaram em 172 com a morte, quando seria cortado, ungido, com o assassinato do sumo sacerdote Onias III. Ele havia sido deposto em 175. E
os 3 anos e meio depois, para fechar as 70 semanas, designam esse intervalo de tempo entre a sua queda, a sua morte, e os versículos 26 e 27 vão descrever o ataque de Antíoco Epifânio contra Jerusalém. Bom, de qualquer forma, se nós somarmos isso tudo, não dá 490 anos. Então, se ela é histórica, esses 490 anos a gente tem um pouco de dúvida. A teoria tradicional diz que estas 70 semanas elas se referem a uma passagem messiânica e não histórica. Isto é em relação ao ungido. Tá? Ela fala de um tempo que começa com Artaxerxes, que envia Esdras de volta a Jerusalém. E a última semana começa com o batismo de Jesus. E alguns acham que não foi o decreto de Artaxerxes, mas foi o decreto de Ciro. E, por último, a corrente dispensacionalista diz que é de Messias isto, mas entre a semana 69 e a semana 70 tem um tempo que não corresponde a 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Esta última semana, ela é extensível, sabe lá até que ponto, né, para depois do arrebatamento da igreja. Então, a gente tem essas 3 teorias. Bom, em relação ao versículo 27 e ao versículo 28, pela interpretação futurista, após as 62 semanas, o ungido vai vir e ele vai ser cortado. E esse corte é a crucificação, porque cortar aqui, a palavra karat, quer dizer morto, no sentido de fazer uma aliança ou fazer um pacto. Lembrando o que acontecia lá em Gênesis, quando se fazia um pacto, se matava um animal e a morte desse animal significava o selo do pacto. O selo do pacto. Então, quando Jesus morre na cruz, o Cordeiro Santo de Deus é morto pelos nossos pecados e para inaugurar um pacto novo, uma aliança nova. Portanto, o verso 27, pela interpretação messiânica, ela está falando exatamente disso aqui. 62 setes dá 434 anos, até que o Messias fosse introduzido na nação de Israel. Isso aconteceu cumprindo uma profecia de Zacarias 9:9, quando Jesus entra montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. A crucificação seria o corte, portanto, nós teríamos o decreto de Artaxerxes, de 444, mais 49, que são as 60, que são as 7 semanas, né? 49 anos, que são as 7 semanas, mais 434, que são as 62 semanas, dá 483 anos. Bom, como o decreto foi feito em 444 antes de Cristo, para 444 mais até chegar em 483, eu tenho 33 depois de Cristo, que foi a data em que Jesus foi crucificado. Jesus morreu com 33 anos. O povo de um príncipe que há de vir é a destruição de Jerusalém e o templo pela segunda vez, depois que Jesus morreu, lá no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invade Jerusalém e destrói a cidade. Isso nós contamos, nós temos uma série de vídeos, né, que fala sobre Jerusalém e as diversas quedas de Jerusalém. Então, se o amado quiser, seria interessante o amado observar esses vídeos da queda de Jerusalém. Bom,
O verso 28, ele é visto de uma forma um pouco diferente. Pela hipótese histórica, ele está falando de Antíoco Epifânio, que é o Antíoco IV, aquele que nós falamos no vídeo passado. Então dá uma olhadinha lá no vídeo passado. Pela interpretação futurista, messiânica, né, Antíoco é um símbolo. Ele não está falando de Antíoco propriamente dito, como na hipótese histórica. Ele está falando de um símbolo, que é o futuro anticristo. O pacto aliança é o Gabar, né, de Antíoco, que fez com os judeus helenistas. Isto está contado no livro apócrifo chamado Macabeus. E nós temos um vídeo também que fala sobre isto. Depois de um tempo, meia semana, faz cessar os sacrifícios. Então aqui, na metade da semana, significa metade do período, né? Ou seja, 3 anos e meio. A interpretação fala, portanto, de uma idolatria, da pior manifestação possível de idolatria, que é o endeusamento de Antíoco. E a interpretação futurista fala de que ele é um tipo de anticristo que vai se apresentar como o próprio Deus. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter a destruição dos dois. Sendo visto de um jeito ou vendo do outro jeito, nós vamos ver a destruição dos dois. Lembrem-se que em Mateus 24:15, nós temos a imagem da chamada besta ou anticristo, que seria estabelecido para ser adorado como um falso profeta. E lá em Apocalipse 19:20, nós temos a punição desta besta fera, da besta do Apocalipse, que a gente fala, né? Onde eles vão ser lançados no lago de fogo. Resumindo isto tudo, nós teríamos aqui: seria o decreto de Ciro que começa? Seria o decreto de Artaxerxes? Então nós temos 7 semanas até o decreto de Artaxerxes, mais 62 semanas até 33 depois de Cristo, quando se confirma a profecia de Zacarias 9:9 com a morte de Jesus. E aí nós temos um período que nós não sabemos, que é aquela última semana, que nós não sabemos o que vai acontecer. Amém, amados? Bons estudos.